Saiu da 16ª colocação no Brasileirão para, nesse momento, estar em 8º lugar, um salto considerável. E se a gente levar em consideração Pascoal, Zé Eliasinho, que antes dessa sequência o time também fez um bom jogo contra o Red Bull em Bragança Paulista, são 4 jogos de futebol consistente, Pascoal. O São Paulo vem progredindo, né? Essa é uma questão que a gente tem que avaliar. Depois daquela catástrofe contra o Flamengo, porque aí o São Paulo, eu não gostei do comportamento, porque o São Paulo não é time, o São Paulo tem história para enfrentar o Flamengo olho no olho, e todas as vezes que o time vai e se acovarda diante do Flamengo, acaba acontecendo o que aconteceu, né? Jogou por uma bola, botou o André Silva, coitado, no meio da zagueirada lá, não viu a cor da bola. Depois foram 3 vitórias e um empate. Calma, eu vou chegar lá. Vovozinho, depois... nosso apresentador tá nervoso. Tá já percebeu já, hein, Vovozinho? Tá acelerado, ele tá acelerado. Já percebeu já, né, Vovozinho? Ele vai evoluindo. Mas ele não aguenta, ele não se aguenta, ele tem que falar do Flamengo. Calma, ainda Calma. vai ter. E aí vai jogar mais tarde, 8h30. Aí ele vai evoluindo, faz um bom jogo. O jogo do Juventude foi um jogo um pouquinho melhor. Hoje faz outro jogo um pouco melhor e o São Paulo vai se aproximando. E contra o Corinthians foi bem melhor. Foi muito melhor. Mas o de hoje foi muito bom, hein? Hoje foi bom. Foi 3 bom. E coube mais. Que alguns o São Paulo fez 6 para valer 3, é isso, né? E 5, né? Então, e ainda perdeu um pênalti. O pênalti eu estou contando como gol. O Luciano bateu mal, hein? O Luciano bateu mal. Bateu mal. O São Paulo não tem um cobrador. E aí, o Marcos Antônio faz essa jogada, a bola bate no joelho de um e na mão do outro, certo? O pênalti foi bem marcado na minha interpretação. Depois a gente vai falar bastante, porque temos o Renato Gaúcho falando. Agora... Você quer interromper os melhores momentos e ir pro Renato ou a gente termina os melhores momentos? Vamos dividir? Então a gente vai seguir com a imagem dos melhores momentos e ouvir. Eu não vou gravar o Renato não, pessoal. Eu volto aqui quando falar da análise, tá? A 5ª derrota consecutiva. O Renato reclamou de cansaço, do calendário, que é consequência, reclamou da arbitragem, reclamou de falta de foco. O Fluminense sem áreas. E aí, antes de começar o programa, o Zinho levantou aqui, a gente já estava conversando, mas pera lá, que essa sequência, quando começou essa sequência negativa, o Arias ainda estava em campo, ainda estava jogando. Não pode ser uma muleta eterna, não pode ser uma muleta até o final do Campeonato Brasileiro, né, Zinho? Não, sem dúvida. O Arias é baita de um jogador, todo mundo sabe disso, tanto é que estava na seleção da Copa do Mundo, foi vendido muito pelo que ele fez lá no Mundial, faz falta, mas ele não é mais jogador do Fluminense. E o Fluminense, Roberto Rivelino jogou no Fluminense, saiu. Assis jogou no Fluminense, o Washington, Tato, vou enumerar aqui vários craques, o Fluminense continuou. Então o Fluminense vai ter que ter vida sem o Arias. E vai ter. Agora, eu concordo. Só que o Palmeiras também tá. E hoje tá aí, vice-líder do campeonato. O Flamengo também tá. Hoje aí tá aí, líder do campeonato. O Botafogo também tá. Briga pela parte de cima da competição. Não é só o Fluminense que jogou o Mundial. Não é só o Fluminense que passou vários jogos lá e que os outros ficaram aqui. Parece que é o campeonato todo, descansou e só o Fluminense que jogou. Peraí, Renato. Você é meu parceiro, eu concordo com você em várias coisas, mas o desgaste não é só pro Fluminense. Essa coisa do desgaste, para mim, não entra. Entra sim, que a análise de jogadores que estão com desgaste maior, é feita uma análise hoje, minuciosa, corre o risco, e por isso ele está sendo obrigado a fazer trocas. E aí sim, para mim é o grande problema. O Fluminense também não tem um elenco farto, vai sair um, entra o outro, é o mesmo nível, não é assim. Ele tem que trocar o esquema tático. O time que ele entrou hoje, com o Canóbio e o Everaldo na frente, com o Lima no meio, é um time mais conservador, é um time mais brigador, não é um time técnico, habilidoso, criativo. Quando você joga com o Keno, quando você joga com o Ganso, até o Cano, né, não é tão de técnica, mas é o finalizador, fica diferente. Fica diferente. E o Fluminense, com essas trocas todas, tem sofrido. E tá naquele momento que quando erra, gol do adversário. Foi assim contra o Palmeiras. Hoje nem tanto, porque foi mérito do São Paulo, que jogou melhor,
que poderia ter feito mais gols, até fez, vários foram anulados. Mérito é do São Paulo, o São Paulo que ganhou, não foi o Fluminense que perdeu não. Também do posicionamento do Parabéns ao Zinho. Ferreirinha. Mas eu não coloco na arbitragem a derrota do Fluminense não, porque o São Paulo criou e teve volume de jogo muito maior do que o do Fluminense, com muito mais possibilidade de ter a vitória como alcançou. Então, assim, acho que o Renato tem que, com os seus jogadores, dar aquela respirada, arrumar, organizar. Vai ter que ter desgaste, sim, de alguns jogadores de sequência de jogos. Alguns jogadores vão ter que repetir, sim, jogos para o Fluminense voltar a vencer. Estacionou nos 20 pontos. E isso é difícil, não é fácil. A sequência que tem pela frente é ruim para todo mundo. Todos os times estão assim, Renato, jogando quarta, sábado ou quinta, domingo. Tá todo mundo jogando, tá todo mundo tendo essa sequência pesada, porque parou o campeonato para a Copa do Mundo e que foi brilhante para os clubes brasileiros, fizeram uma participação linda, mas agora todos os clubes estão com sobrecargas de jogos, porque vem Copa do Brasil e vem Libertadores junto. E quem está nessas competições é porque fez por merecer, conquistou pontuação no Campeonato Brasileiro para estar. O ruim é quem não está. Tem muitos times que não estão na Libertadores e na Copa do Brasil que estariam doidos para estar, porque a premiação é espetacular. E precisa dessa premiação para ter um time com um valor alto. O Fluminense não tem um time com uma folha salarial pequena. E precisa jogar. Precisa estar nas competições mais importantes. Então é o treinador com os seus jogadores se ajustarem, né? Agora o Fluminense jogou contra alguns desses jogos aí, até contra o Palmeiras. Ele não foi pior do que o Palmeiras. Foi um jogo muito igual. Contra o Fluminense contra o Flamengo estava muito igual. Então é como o companheiro falou ali na pergunta. Um detalhe, uma bola parada, um cruzamento. Aí o Renato foi cirúrgico. Mais atenção, mais foco para não tomar gols como esse, que está custando caro para o Fluminense. Hernan Crespo, técnico do São Paulo, falando no Morumbis. Vamos lá, vamos ver o Crespão da massa. Morumbis. Crespo, boa noite. Boa noite. Queria te ouvir primeiro sobre duas mudanças que você fez no time. As entradas do Ferreirinha no lugar do André Silva, se foi por uma questão física, e também na lateral esquerda, o Enzo pelo Endel. E a tua análise do jogo e saber de você se foi a melhor atuação do São Paulo, desde que você chegou. As mudanças, sim, André finalizou o jogo com Juventude com dor no pé. Então, tive que escolher outra solução. Estava jogando muito bem Ferreirinha cada vez que a gente chamou para jogar. E achei que poderia ser importante. Por enquanto, a Wendel, depois da sequência de 2 jogos, eu achei que talvez podia estar um pouco mais cansado. Então, a decisão foi por Enzo. Depois do jogo, o jogo foi bom. Eu sou muito contente por os atletas, por la maneira, a forma de que jogou, mas ainda por las situações adversas. Não é fácil errar um pênalti, o VAR anulou o gol e o time sempre igual, sempre agressivo, sempre com vontade de jogar bola e vontade de recuperar bola. Então o resultado acho que é uma consequência de tudo isso. Hernan, boa noite. Desde que você chegou, o São Paulo parece ter um caráter mais ofensivo do que vinha tendo antes, né? Atitudes, né, de ofensividade que você falou desde da sua coletiva de apresentação. Pela esquerda parece que isso já resolveu na ala esquerda. O Wendel e Enzo parece que você está bem confortável. Na direita parece que só o Cédric tem esse espaço nesse momento. Você só vê o Cédric como uma opção pelo lado direito ou tem outros jogadores que nos treinos você avalia? Neste momento, ou temos que inventar uma posição ou esperar que o Mike esteja bem. Então, acho que talvez
o próximo jogo, se Mike está bem, pode jogar. Vamos a ver, tem que ir dia a dia. Mas, sinceramente, você sabe, no elenco não tem laterais direitos. Ou inventa uma coisa, como a gente inventou 10 minutos bobadilla o outro dia com Juventude, senão não tem. Renan, boa noite. Chama atenção, o Lucas Ferreira foi um jogador muito utilizado antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. É um jogador fisicamente falando forte, de velocidade. A ausência dele, por enquanto, tem relação com a parte física, tem relação por característica do que você imagina para os jogos? Tem muitas perguntas para fazer. Com treinamentos a respeito do Lucas Ferreira. Vou cumprimentar com você, porque buscar uma pergunta assim complicada, quando tem muitas coisas para falar, tá bom, vamos responder, não tem problema. Lucas, quando a gente chegou, ele não estava bem, ele tinha um problema. Então, quase que perdeu a primeira parte pré-temporada. Então, onde a gente começa a dar ideias e identidade do jogo. Acho que pode ter a mesma situação do Ferreirinha, porque o Ferreirinha pode jogar igual, mas do outro lado. Mas Ferreirinha joga. E Lucas Ferreira tem que esperar. Vai jogar. Antes ou depois vai jogar. Quando? Não sei. E não posso garantir a ninguém um minuto. A ninguém. Crespo, tudo bem? Kaique Silva, da Rádio Transamérica. Ficou muito claro a mudança de quando você chegou para cá, até no panorama, na situação do time com relação à pontuação no Campeonato Brasileiro. Então a pergunta que eu te faço a declaração inicial quando você chega era da tentativa de pontuar no Campeonato Brasileiro, focar no campeonato porque a situação não era tranquila. Agora, com esses pontos que o São Paulo fez, como que você vai tentar fazer a gestão do elenco, do grupo, com as Copas também chegando? Bem-vindo às Copas. A coisa interessante é que o time começou a pontuar. Bem-vindo às Copas. Vai ficar um pouco mais tranquilo. Mas acho que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Se você viu o jogo de hoje, totalmente controlado o jogo. Mas a qualidade do adversário colocou 2-1. E depois não aconteceu nada perigoso. Mas é perigoso o Campeonato Brasileiro. Então, temos que focalizar naquilo que a gente pode fazer e pode controlar. Jogo a jogo. Dia a dia. Depois vemos o que vai acontecer. A gente tem que lutar todos os frentes até que a energia dá. O desgaste é grande, eu sei, mas somos São Paulo. Tem que lutar, tem que competir, sempre. Crespo, boa noite. Quando o São Paulo inicia esse Brasileirão com você, depois da pausa para a Copa do Mundo, a situação era outra. Com a de hoje, houve um avanço na tabela do campeonato, justamente nesses termos de pontuação. Qual que é a importância do time chegar nesse momento de uma competição mata-mata, oitavas de final, uma decisão importante, com essa parte anímica melhor e com a confiança mais alta? Não sei. Espero bem. Falamos quarta, depois do jogo. É um momento que o time se encontra bem. É o que eu falei antes. Gosta de jogar bola e tem muita vontade de recuperar bola. Então, quando você tem essas duas coisas, volta um time perigoso, um adversário difícil. Então, a ideia é essa aí. Continuar, manter essa ideia do jogo, esta identidade. Para isso, temos que escolher bem as energias que temos no elenco. Tentar utilizar, neste momento, pequenas, grandes mudanças estão dando certo. Pode acontecer que antes ou depois pode não acontecer. Mas seguir sobre a mesma linha, o mesmo caminho. A gente sabe que se quer chegar a ter jogos bons, tem que seguir este caminho aqui. Crespo, na resposta sobre o lateral direito, você falou que o Mike, de repente, pode jogar o próximo jogo. O próximo jogo é esse de Copa do Brasil contra o Atlético. Você está pensando num Talvez time... porque, não sei, ainda é porque ele está com a gente
3, 4 dias que está treinando com continuidade sem dor. Mas como você falou dele, a minha pergunta é se você está pensando em dar uma mesclada, uma misturada nesse time da próxima quinta, ou você vai com o que tem de melhor? Devemos. Não, tem melhor sempre. Tem melhor sempre. Depende das características, os momentos, e o desgaste de energia psicológico. Não é fácil. Você sabe que em um mata-mata tem 130 minutos, não só 90. Então sabe que tem que equilibrar as energias. Vamos. E aí você pega do lado do São Paulo. Olha onde o Marco esteve. O tempo todo ele jogou muito, cara. O Marcos Antônio jogou muito. Tem 3 ações com bola. É uma forma de jogar que assim muitas vezes você não cansa. Porque é tão simples. Pega a bola, toca, se movimenta. Pega a bola, toca, se movimenta. Então isso mesmo daí... com aquelas perninhas curtas dele, Zé? Sim, não, mas o modo de dizer assim, ele corre o correto, né, Play? Ele corre o certo do jogo, entendeu? Ele sabe onde vai, onde se posiciona, ele apareceu na hora do pênalti, ele que faz o cruzamento pro lance. Aí tem o Ferrarese, bom jogador, mas assim, são outras situações que dão a tranquilidade para ele poder fazer esse trabalho. Enquanto no Fluminense nós não vimos isso. E acho que o Crespo consegue, é o que ele falou, uma identidade de jogo. Você consegue entender como vai jogar o São Paulo hoje. Você sabe, o grande, não vou dizer problema, não é isso, mas eu acho que aí ele vai começar a ter que administrar determinadas situações. Quando os caras voltarem, porque aí ele vai ter que mudar um pouquinho a característica. Ele treinou naquele período do Mundial o meio-campo com Marcos Antônio, Bobadilla e Oscar. Sim. Ele já havia sacado Alisson e Pablo Maia, sim, que muitas vezes foram titulares do São Paulo. Já era ideia dele, mas ele nunca contou com o Lucas nos treinos. Mas aí o Lucas deve jogar aberto, né? Deve jogar aberto, fechando. Não tem ninguém jogando aberto, né? Não, mas assim... À exceção dos alas. Mas ele deve começar aberto, mas com a bola você fecha. Sim. Você tem várias movimentações Lucas que você pode criar. Luciano seria? Também, talvez. Porque o Luciano não vai ser sacado do time. Não, mas se você está falando 4-2-3-1. Quando ele tiver Oscar e Lucas. Então, mas é o que eu estou dizendo. Você está falando 4-2... Entendi todo mundo, a risada do todo mundo quer tirar o Luciano. Eu não sei por que todo mundo quer tirar o Luciano. Agora não dá para tirar, não. Mas assim, você montou o time num 4-2-3-1, né? Você colocou o Bobadilla, o Marco Antônio, o Oscar na frente, do lado direito o Lucas, do lado esquerdo o Ferreirinha, talvez? Não, sem Ferreirinha. Não estou nem contando o Ferreirinha titular. Mas vamos supor. O Ferreirinha não é titular. Jogou hoje porque o André foi vamos supor. Tem que usar a frase do Crespo. Dia após dia. A gente já tá querendo saber quando os caras voltarem. Pô, o cara tá ganhando o jogo, vamos curtir o dia, dia após dia. Do jeito que você tá falando, um 4-2-3-1. Porque se você posiciona o Oscar e o Lucas, é um 4... Né? Teoricamente seria isso. Aí você põe o cara lá e põe o Luciano na frente. Sem a bola, com a bola você libera quando ele tiver os dois, libera Oscar e Lucas, ele vai optar por um dos dois. Eu não acho. Para largar. Olha. Você libera o Oscar para jogar ao lado do Luciano. Vai dosar. Sim, não, mas você dosar todo mundo. Três competições, dá pra todo mundo jogar. Sim, mas aí normalmente, por exemplo, se eu sou... Você coloca o Oscar para jogar ao lado do Luciano, deixa o Luciano já rodando ali, que é o que ele faz, você tem a aproximação dos dois caras por dentro, você tem o Lucas que vem por dentro, você tem uma série de possibilidades que esses caras dão, porque eles são versáteis. O Oscar não é o Oscar que vai ficar ali paradinho, ele vai rodar, ele vai abrir espaços, mais ou menos o trabalho que faz o Luciano. Só que de frente pro gol. O Luciano trabalha muito de costas, que ele domina a bola e ele distribui o jogo e chega para finalizar. Né? Tem muito isso, mas assim, não dá para você... A gente está imaginando, planejando e tal, mas o Lucas Moura bem, não dá para você deixar ele de fora. Porque ele vai te dar uma possibilidade que, assim, uma coisa que dificilmente você vê no futebol brasileiro, que é o drible nos espaços curtos. A velocidade para frente, a objetividade, que é o que ele tem. Porque aí você joga contra times que marcam duas linhas fechadas e tal. Você tem o drible, que é a qualidade, grande qualidade do Lucas, que é a velocidade no espaço curto. É só lembrar o que ele fez quando ele voltou contra o... Aqui, né, mas você busca aí os jogos dele, os gols que ele fez, normalmente isso. Ele fez 2 assim. Ele pega, acelera, você não consegue, que é muita velocidade. Então é isso, galera. Ótima vitória do São Paulo, terceira seguida, como tá mostrando aqui na thumbnail que eu fiz. O São Paulo tá em 8º, tá? Como eu falei pra vocês ontem, São Paulo, hoje de manhã, São Paulo ganhasse o jogo de hoje, cara, São Paulo ia lá pra parte de cima da tabela. Então, excelente resultado do São Paulo, respira no brasileiro aí, agora sim, respirou. Na parte de cima da tabela.
E é isso, cara. Tá 3 pontos ali, 4 pontos ali do G6 e é isso. Outra excelente vitória. Renato Gaúcho deu uma desculpa, nada a ver ali. O São Paulo ganhou porque o São Paulo mereceu ganhar. Podia fazer até mais gols se não fosse o pênalti do Luciano. Teve um outro lance ali. Teve o gol do Luciano que também foi inválido também. Então, excelente jogo do São Paulo. Excelente jogo do São Paulo, tá de parabéns. O Crespo melhorou muito o time. A gente espera que continue assim. Porque se continuar assim, o São Paulo pode brigar pelo G6 ali, pessoal. Mas tá de parabéns todo mundo aí. Excelente jogo. Se inscreve no canal, mas deixa o like, pessoal. Deixa o like pra gente continuar engajando no canal, pra chegar pra mais São Paulino. E com essa vitória aí, eu acho que todos nós merecemos aí um likezinho. Valeu? É nóis!